mais, porque já agora vai começar a gravar. Mas rapidinho aqui, acabei me atolando, ainda bem que eu já tinha montado a aula. Aí acordei logo para fazer um exercíciozinho em jejum. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa temática, por que ela é tão importante? Porque ela tem relação com a regência, que foi um tópico que a gente já estudou, né? A regência verbal, a regência nominal. Então, frequentemente, a questão da crase aparece nesse sentido, né? Você visualiza uma frase que está sem a crase, né? E aí essa crase, ela faz falta e leva a um componente equivocado na hora de a pessoa corrigir a sua redação e de pegar e olhar e falar, caramba, esqueceu a regência aqui, esqueceu a crase e aí mudou o sentido, ou colocou a crase num local indevido. Então, a gente sempre tem que prestar muita atenção. Esse nome, crase, né, é um nome que significa junção, tá? Então, a gente vai refletir, eu vou apresentar aqui para vocês agora, e a gente vai refletir que junção é essa, né? Qual é a junção da qual a gente está falando, tá bom? Então, vamos aqui ao slide, vou colocar aqui para vocês. Aí, depois que eu terminar, né, nas aulas de hoje, no final das aulas de hoje, eu vou jogar tudo lá na plataforma, tá? Então, do que a gente está falando quando a gente fala da crase? Já está aparecendo aí para vocês o slide? Tá sim. Beleza. Quando a gente fala da crase, gente, a gente fala de uma junção, né? Uma palavra que vem do grego, assim como várias outras da nossa língua portuguesa, que representa aí a união, a junção. E essa junção, ela é de um A com um outro A, tá? Só que o que acontece? A representação dessa crase é indicada pelo acento grave. Então, veja, o acento é esse acento aqui. Eu tenho cólicas quando eu vejo pessoas colocando esse sinal aqui, ó. Ó, quer ver? Gente, crase não é isso aqui, que a já está colocando agora. Não é isso. Mas eu vejo vários alunos colocando crase como se fosse isso aqui. Não é. Isso aqui é acento agudo. O acento indicativo de crase, ele é tombado para a esquerda. Para a direita, é o acento agudo que a gente já conhece. Então, isso aqui não existe, tá? O acento grave, que é o acento que indica a crase, é esse carinha tombado para a esquerda, tá bom? Esse cara tombado para a esquerda, ele é o acento grave do fenômeno crase. Por quê? O que é importante a gente saber? É sempre importante a gente não confundir o fenômeno fonético com a representação gráfica. Como assim? Quando uma preposição se une a um artigo, o fenômeno fonético que acontece se chama crase. Agora, quando nós representamos esse fenômeno fonético, aí nós dizemos que nós temos um A craseado. Essa coisa de craseado não existe, tá? Isso é só uma maneira que nós, professores, usamos para falar com vocês sobre esse A que leva o acento grave. Então, na real, crase é o fenômeno de fusão e acento grave é a representação que a gente dá para esse fenômeno. Então, obviamente, tudo que é fenômeno fonético diz respeito à língua oral, né? O que vai acontecer na fala. Agora, quando a gente fala de acento grave, a gente está falando de língua escrita, como se a gente estivesse falando de qualquer outro acento, né? Acento circunflexo, acento agudo e tudo mais.
Então, a crase ela vai se dar por meio da fusão da preposição a mais o artigo feminino a. Isso vai gerar o fenômeno da crase representado pelo símbolo aqui que a gente está enxergando. Esse acento tombado para a esquerda. Tá bom? Só que isso, né? Ouvir que a crase é a junção de um A com outro A, isso você já ouviu várias vezes, mas talvez você nunca tenha entendido. Tá? Eu vou explicar a você por quê. Eu coloquei aqui exemplos em que a crase será uma necessidade, tá bom? Então, vou ter aqui o primeiro, ó. Deixa eu iluminar aqui para você. Chegaremos à escola com 30 minutos de atraso. Vou botar aqui, ó. Chegaremos à escola com 30 minutos de atraso. E eu estava atenta à menina que se comportava de modo sombrio. Bom, nesse primeiro aqui, vocês estão vendo aí o slide? Me avisem, por favor, tá? Quando eu minimizo, vocês veem também? Aham, fica Menorzinho, né? Não, fica fixa no slide mesmo. Ah, tá. Tá ótimo. Então tá. Quando eu falo chegaremos à escola com 30 minutos de atraso, por que existe a crase aqui? Por que rola a crase aqui? E aí, qual é o esquema? A gente precisa pensar sempre nessa perspectiva de fusão. Se a gente está falando de uma fusão de uma preposição com um artigo, fica claro para a gente que vai existir um número 2 aí nessa equação. Como assim número 2? Presta atenção. Eu preciso de um A que vem de um lugar e preciso de um outro A de um outro lugar. Então, são 2 A's. Tá, vamos entender isso. Quando eu vejo esse verbo aqui, verbo chegar, eu sei que ele tem uma transitividade, né? Eu sei que ele tem uma regência. Então, se eu falo que eu vou chegar a algum lugar. Então, quem chega, chega a algum lugar. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Quem chega a algum lugar. Esse A aqui, tá aparecendo, Inara? Aham. Beleza. Esse A aqui, ele é um A do termo chegaremos, que é um verbo. Quando um verbo pede uma preposição, esse verbo, ele vai dizer para a gente que ele, na verdade, está se apresentando como um cara que precisa desse A, né? Para a nossa gramática, o verbo chegar, ele é um verbo intransitivo. Então, tecnicamente, nós não vamos enxergar esse a escola como um objeto, mas sim como um adjunto adverbial. Então, se a gente fala que quem vai chegar a algum lugar, a gente está pensando em um adjunto adverbial ali, tá? Que pode ser de lugar, como é o caso da escola, pode ser de tempo, se eu falasse chegaremos às 20 horas, tá? Mas a ideia aqui é que você pense o seguinte: quem chega a algum lugar, beleza. Então, esse a aqui é uma preposição. Por que ele é uma preposição? Porque ele é uma demanda que está aparecendo com o verbo chegar. Também poderia não ser o verbo, poderia ser um nome. Tipo aqui embaixo, ó. Eu estava atenta à menina. Quem está atenta a alguém. Então, esse a vem da regência desse nome aqui, que é um adjetivo, né? Uma característica, estar atento a alguma coisa. Eu não estou atento a alguma coisa, eu estou atenta a alguma coisa.
quem chega, não chega à escola, chega à escola. Então, aqui nós temos uma preposição. E agora, quando a gente olha a palavra escola, a gente sabe que a palavra escola admite o artigo a. Ah, mas como que eu sei que admite o artigo a? É só você construir uma frase com um artigo a e a escola. A escola é excelente. A escola fica longe. A escola é do meu filho. A escola precisa mudar. Então, toda vez que você pode colocar um artigo antes da palavra aqui, porque veja bem, quando a gente estuda a crase, nós temos que perceber o que está circundando esse azinho. Então, quem está aqui atrás e quem está aqui na frente. Se aqui atrás eu percebo que esse cara pede um A, para esse cara aqui da frente, eu vou olhar e ver se ele admite um artigo antes dele. Então, se existe a admissão aqui do A antes dele, eu sei que eu estou falando de um artigo que pode estar ali. Então, eu terei um A preposição, que vem do chegar, e eu terei um A artigo, que é, na verdade, o que eu preciso para construir essa crase aqui. Então, a crase nada mais é do que o pedido de uma palavra que vem antes, mais a possibilidade de um artigo antes da palavra que vem depois. Então, eu somo o a preposição, quem chega a, mais o a do artigo que eu vou criar frases aleatórias. Então, chegaremos à escola com 30 minutos de atraso. Eu vou ver se a palavra de antes do a pede essa preposição e eu vou ver se a palavra depois do a admite um artigo. Nessa possibilidade de admitir artigo, eu vou somar preposição mais o a e aí eu vou ter o a craseado. Dá uma olhada aqui para o exemplo de baixo. Eu estava atenta à menina que se comportava de modo sombrio. Por que é a crase? Aí eu digo, quem está atenta está atenta a alguém ou a alguma coisa, tá? Então, eu já sei que essa palavra aqui, atenta, ela pede uma preposição a. Isso é um fato, isso eu consigo enxergar de boa. Eu não falo estava atenta, menina. Eu falo estava atenta a menina. Então, esse a é uma preposição. Beleza. Agora, eu preciso olhar a palavra que vem depois desse a, para ver se aqui eu vou colocar um acento indicativo de crase. Então, eu tenho a palavra menina. Pessoal, eu posso botar um artigo antes da palavra menina? Pode sim. Eu posso. Aqui, ó. A menina é muito bonita. A menina se comportava de modo sombrio. A menina pegou a apostila. A menina correu 10 quilômetros. Então, se existe a possibilidade, eu posso dizer que esse a será craseado. Então, vou botar aqui, ó, a palavra menina, vou colocar aqui entre aspas, a palavra menina, cola aqui também, vou botar aqui em cima. A palavra menina admite o artigo a. Então,
com isso, eu chego à conclusão de que esse a preposição do atenta mais esse a que é possível de ser colocado ali como artigo, a junção desses caras me diz que esse carinha aqui tem que levar o acento indicativo de crase. E aí a história fica dessa maneira aqui. Então, por que há crase? Porque existe um pedido da palavra anterior e uma possibilidade da palavra posterior. Por que existe a crase aqui no primeiro exemplo? Porque há um pedido da palavra anterior e a possibilidade de artigo na palavra posterior. Logo, esse A vai ser craseado. Esse A aqui também. Pessoal, entendido ou não? Fala comigo ou digita aí no chat. Tudo bem? Entendido esse primeiro momento? Sim ou não? Beleza? Show. Tranquilo. Então, vamos lá. Agora que a gente viu, o que a gente conseguiu compreender, na verdade, né? Que a crase, ela é sempre assim, a grande verdade disso tudo, né? É que a crase, ela é uma união, e essa união, ela precisa estar bem embasada, assim, eu preciso de uma palavra antes pedindo uma preposição, e eu preciso de uma palavra depois admitindo o artigo. Se alguma coisa acontecer nesse meio, se alguma coisa no meio do caminho quebrar, essa crase não vai existir. Tá? Isso eu preciso que vocês tenham na mente. Se por algum motivo essa duplicidade de ais não puder acontecer, aí você já esquece a crase. Aí já não tem porquê, tá? Botei aqui uma observação importante para você. Olha só. É fundamental perceber que, embora idênticas, essas vogais pertencem a categorias gramaticais diferentes. É isso que a gente está falando, olha só. Uma coisa é a preposição, a outra coisa é o artigo. A gente estudou que preposição é um termo que liga outros termos e que pode vir por meio de um verbo ou por meio de um nome, tá? A gente viu que há várias preposições. A, ante, até, após, desde, contra, de, com. A gente estudou isso, tá? E a gente vai reestudar na revisão, tá bom? Mas nós vimos isso. E aí? Nós temos uma outra modalidade, que é o artigo, que pode ser ou a ou as, se for definido, ou um mais umas, se for indefinido. Aqui, no caso, a gente vai trabalhar com o artigo definido, tá? É o a. Não existe crase antes do artigo indefinido uma, tá bom? Então, eu preciso entender que esse a, o primeiro vai ser uma preposição que vem de um verbo ou de um nome, e o segundo a, ele pode ser um artigo, ele pode ser um a que começa um pronome demonstrativo. Já, o que é pronome demonstrativo mesmo? É aquele, aquela, aquilo. E esse segundo a também pode ser um pronome relativo, né? Pode ser o a do pronome relativo. Por exemplo, a qual é um pronome relativo. Está começando com a. Então, a crase também pode rolar nesse tipo de palavra, tá? Aqui, na verdade, eu estou quebrando uma normalidade da sua cabeça que sempre falou que tem que ser um artigo que vem depois. Só que a gente precisa lembrar que esse segundo a, ele pode realmente ser um artigo, e ele vai ser um artigo na maioria dos casos, mas ele também pode ser o a que inicia pronome demonstrativo, aquilo, aquele e aquela, e também pode ser o a que inicia um pronome relativo, a qual, tá?
Então, a gente tem que ter muita atenção para ver se, de fato, aquela palavrinha vai levar a crase, tá? Então, já sei que o primeiro a é uma preposição e o segundo a pode ser um artigo, pode ser um pronome demonstrativo ou um pronome relativo, tá? Vamos ver isso na frase, né? Acho que a frase ela é fundamental para que você consiga enxergar, tá bom? Eu vou fazer uma aula especial de crase com os pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquela, aquilo, a qual, os quais, quem, cuja. Eu vou fazer uma aula especial disso, tá bom? Mas aqui são as primeiras noções sobre crase para a gente poder visualizar aí de uma maneira bem, bem ampla já. Essa aula aqui já vai dar conta de 95% dos casos, tá bom? Os outros 5% a gente vê na próxima aula. Então, vamos lá, gente. Eu tenho exemplos aqui. Eu tenho fui à feira, eu tenho fui àquele restaurante isolado, eu tenho a cidade a qual nos referimos fica longe, e eu tenho esta caneta é semelhante à que me deste, tá? Então, eu tenho aqui nesse primeiro, qual é a lógica que vai nortear a utilização dessa crase? Se eu falo fui à feira, é o verbo ir, né? Então, quem vai a algum lugar. Já tenho aí uma exigência de preposição. Eu não falo que eu vou feira. Eu falo que eu vou à feira. Eu preciso colocar essa preposição. Agora, se eu puder... Aí vou botar um sinal de mais aqui. Se eu puder admitir artigo antes da palavra feira, se eu puder construir artigo mais a palavra feira, eu posso ter a ideia de que, de fato, vai rolar uma crasezinha ali, de que essa crasezinha aqui está certa. Então, vamos ver, ó. Eu posso falar a feira estava cheia? Posso. Eu posso falar a feira é muito cara? Posso. Eu posso falar a feira fica na minha rua? Posso. Então, se eu posso colocar um artigo, então, ó, eu vou botar aqui possibilidade de artigo. Ah, eu posso colocar um artigo A aqui. Então, eu já entendi que a minha crase aqui está correta, e ela está correta por quê? Porque eu tenho a exigência da preposição com o verbo ir, quem vai, vai a algum lugar, quem foi, foi a algum lugar, e eu tenho a possibilidade de colocar um artigo antes da palavra feira. Então, eu sei que aqui vai ter crase. Beleza. Olha aqui embaixo. Fui àquele restaurante isolado. Aí você fala assim, já, mas restaurante é uma palavra masculina. Eu não posso usar crase diante de palavras masculinas. Pessoal, a crase ela não está acontecendo com um A antes do restaurante. Esse A que está craseado aqui, que tem gente que nunca nem viu, né? Um A craseado no aquele, aquilo e aquela, mas existe sim. Esse A craseado aqui é porque você não vai falar assim, ó, fui a aquele. Você não vai fazer isso. Isso não existe para gente na língua portuguesa. Isso aqui não existe. Existe a união de uma preposição mais esse a inicial para formar essa construção aqui. Tá bom? Então, esquece que depois vem a palavra restaurante. O foco não é esse. O foco é que não pode acontecer isso aqui que você está enxergando. Ó. Você não fala fui a aquele, me refiro a aquela. Você não faz esse A prolongado. Você junta os dois. Então, é claro, se eu fui
eu fui a algum lugar. Deixa eu mudar aqui para amarelo, para você não confundir. Tá? Se eu fui a algum lugar. E eu tenho o aquele, que já tem um azinho ali por si só. Então, eu vi que quando eu tenho uma preposição vinda de uma palavra anterior e eu tenho um a que inicia pronome demonstrativo, cara, eu vou unir esses dois para poder formar, para poder colocar a crase sem nenhum tipo de problemática, tá? Já, mas olha só. Então, eu não vou olhar o restaurante. O restaurante, eu vou cagar para o restaurante. Eu vou só olhar para ver se tem, nesse caso, aquele, aquela ou aquilo. Exatamente, pessoal. Você tem crase, basicamente, em todos os pronomes demonstrativos que se manifestam dessa forma. Então, eu posso falar assistir aquele filme com crase, eu posso falar aspiro aquela vaga com crase, e eu posso falar prefiro isto, aquilo com crase. Tá? Todos os pronomes demonstrativos dessa vibe, do aquele, aquilo e aquela, são craseados. Tá bom? A gente precisa sempre entender que a gente não vai falar fui a aquele. A gente não vai falar fui a aquela feira. A gente não vai falar isso. Quando a gente usar o pronome demonstrativo, a gente vai falar direto. Fui aquele, fui aquela, fui aquilo. Tá? A 3, gente. A cidade a qual nos referimos fica longe. Aqui a gente já está olhando um pronome que a gente chama de pronome demonstrativo, que é o a qual, tá? E aí, obviamente, a gente precisa entender de onde vem, porque esse a é craseado, né? Esse azinho aqui é craseado. Agora, por que ele é craseado? Deixa eu sublinhar aqui na 2. Olha para cá, a gente está analisando 3, tá? Por que esse A aqui... Alguém sabe me responder? Ativa o áudio aí. Alguém sabe me responder por que esse A é craseado? Por causa do referimos? Sim, é porque se nós nos referimos a alguma coisa. Só que aí, se isso é um pronome relativo, o pronome relativo faz o quê? Ele retoma um termo anterior, né? Então, ó, se eu me refiro a algo, e esse algo é a cidade, aqui um artigo aqui, ó. Então, existe a preposição que vem do verbo referir-se, quem se refere a, mais o artigo a do a cidade. E aí eu junto um a com outro a, não tem jeito, eu formo a crase, tá? Então aqui é interessante, ó, é algo interessante. Vou botar aqui para você. Ó, quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Mas esse cara aqui é um pronome relativo, né? Então, ele está retomando o a cidade. Então, a cidade fica longe, a cidade é linda, a cidade é boa. Eu tenho a possibilidade de colocar um artigo aqui antes, tanto é que foi colocado, né, pessoal? Então, eu tenho a regência do verbo referir-se, quem se refere a, mais o artigo a, do a cidade. Então, eu acabo formando a cidade a qual? Porque eu me refiro à cidade, e essa cidade fica longe. Então, a gente sempre tem que perceber se existe o artigo, e aí, obviamente, deixa eu copiar e colar aqui para não gastar dedo.
Ó. Existe a possibilidade do artigo A, então tá lindo. Eu sei que quando eu tenho pronome relativo, a qual, a que, as quais, eu estou me referindo a algo anterior, né? Então, eu tenho, quem se refere a alguma coisa, mais esse artigo aqui. E aí vai dar a cidade a qual nos referimos. Então, a gente tem que prestar atenção. Já, esse pronome relativo aqui é o único pronome relativo que admite a crase antes? Sim. Então, você só vai visualizar pronome relativo a qual sendo craseado. Nenhum outro pronome relativo será craseado, tá? Apenas o a qual mesmo, tá bom? O mesmo acontece com o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo são vários, né? Essa, isso, esta. Só que o único demonstrativo que você vai ver craseado vai ser o aquele, aquela ou aquilo, tá? Agora me diz uma coisa, pessoal. Na 4, esta caneta é semelhante à que me deste. Alguém sabe me dizer por que esse A é craseado? Esta caneta é semelhante à que me deste. Alguém sabe me dizer por que é craseado esse A? Semelhante a algo e a caneta? Tá, olha só, presta atenção, vamos lá. Se liga. Se liga. Esta caneta é semelhante à que me deste. Gente, é correto dizer que existe uma outra caneta escondida dentro dessa frase? Onde está essa caneta escondida antes da, onde está essa caneta escondida nessa frase 4? Esta caneta é semelhante à que me deste. Onde está a outra caneta? Calma aí que alguém caiu. Na verdade, é a Júlia que está entrando aqui. Pessoal, a caneta escondida está aqui, ó. Olha só. A caneta escondida está aqui, ó. 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 Tá vendo? Esta caneta é semelhante à caneta que me deste. Uma coisa é semelhante a outra coisa. Só que aqui a gente omitiu o termo caneta, tá? Então é importante que a gente veja o seguinte: quando a gente tem omissão de palavra, a gente vai ter a crase, tá? Normalmente é com essa ideia de semelhança, tá? Então, esta caneta é semelhante a... Então, sempre essa ideia. Não se esqueçam disso, tá? Então, é importante a gente ir já observando as regrinhas, porque a crase tem muita regra, né? Não tem como a gente fugir disso, tá? Mas são essas minúcias que a gente precisa, por isso que crase é tão difícil, né? Porque tem minúcias, tem situações ali. Quando você olha essa frase 4, esta caneta é semelhante à que me deste, você nem liga, você nem para pensar que tem uma caneta ali escondida depois do A. Até porque ela não estará na frase. Só que você é quem precisa visualizar, tá?
Então, esta caneta é semelhante a alguma coisa. E aí, obviamente, eu vou escrever aqui para você, porque a gente está montando os slides completos, com toda a informação para depois, quando você for estudar sozinho, você ter condição de fazer isso, tá? Então, primeiro você assiste a aula e depois você revisa sozinho. Então, deixa eu botar aqui. Vou colocar assim, ó. O que é semelhante a alguma coisa, a algo, tá? Então, nós temos uma preposição vindo desse nome semelhante, mas, aí vou dar uma copiada aqui para não gastar dedo, ok? Ó, para não gastar dedo, mais a possibilidade de artigo A. Então, aqui, deixa eu só diminuir para caber tudo. Na verdade, ampliar aqui. Pronto. Então, ó, isso aqui é o que faz a crase existir. Tá bom? O que é semelhante a, porque aí tem a preposição, mais a possibilidade do artigo a, da frase a caneta é boa, a caneta é linda, a caneta que recebi é importada, tá? Então, existe sempre essa questão para a gente conseguir visualizar a presença da crase, tá bom? Então, veja que a gente está aqui trabalhando essas ideias já, e a gente consegue, com toda a tranquilidade do mundo, entender que se a gente não estuda crase, cara, a gente não vai conseguir dar conta de todos os nossos usos. Aí você fala assim, já, mas eu escrevo e aí quando eu tenho alguma dúvida se tem crase ou não, aí eu mudo a palavra. Gente, é claro que você pode mudar a palavra se você não tem certeza. Só que, cara, nós somos pessoas formadas no ensino médio, ok? Isso é uma realidade. Nós somos pessoas formadas no ensino médio. Nós somos pessoas que, né, estamos tentando aí fazer para medicina. Então, você não precisa seguir o fluxo do senso comum que diz que médico não sabe escrever, que médico escreve mal, que escreve qualquer coisa. Você não precisa ser essa pessoa. Quanto mais diferenciado você for, melhor para você. Em todos os sentidos. Porque, cara, olha só, na boa, a gente não sabe o nosso futuro. Pode ser que você entre para a faculdade e você queira ser um monitor de uma disciplina. E aí você vai precisar produzir materiais. Você vai escrever um material errado? A gente sabe que a escrita ela é uma forma de avaliação que as pessoas têm da gente. Então, você não precisa ser aquele médico que não sabe nada. Você pode ser um médico que escreve bem, se expressa bem e sabe quando usar todos os mecanismos que a gente estuda aqui. Tá? Então, agora a gente vai para uma coisa que eu digo assim que é fundamental dentro do estudo da crase, tá? E o que é fundamental? São os critérios de correspondência, tá bom? Que critério de correspondência é esse? Gente, quando a gente fala de crase, não sei se vocês estão reparando, mas a gente sempre fala de uma palavra no gênero feminino mais uma palavra que pode estar no singular ou no plural, tá? Então, a gente vai trabalhar com o seguinte critério, prestem atenção. Olha só. A gente já sabe que vai haver crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a ou as. A gente já sabe disso. Só que a gente precisa trabalhar com a seguinte questão. Essa correspondência... E aí, olha só, vou marcar aqui para você visualizar do que eu estou falando. Essas palavras aqui, vou destacar, tá? Essas palavras aqui, é sempre o a e quem vem depois.
Sempre o a e quem vem depois. Sempre o a e quem vem depois, ó. Essas palavras aqui, elas precisam estar em correspondência. Correspondência de quê? De feminino com feminino e de singular com singular, ou de feminino, feminino, plural, plural. Se por acaso houver uma quebra nessa correspondência, nossa crase não poderá existir. Já, o que você está falando, então? Você está falando que esse A tem que ser, obviamente, feminino e essa palavra tem que ser feminina. Tá, isso eu entendi. Mas e o lance do singular e do plural? O que eu estou querendo dizer é que tem que ser singular, tem que ser singular. Tem que ser plural, tem que ser plural. Se por acaso eu tiver um singular e um plural, a crase já não pode existir. Ok? Então, o foco é feminino, 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 feminino. Show, ok. Mas e agora? Vejo a correspondência em número, já que eu já via de gênero. No gênero, quando a gente fala gênero no português, a gente está falando de masculino e feminino, né? Quando a gente fala de gênero na língua portuguesa, a gente está se referindo a esses dois conceitos. Agora, quando a gente fala de número, a gente está se referindo a quê? Singular, plural. Então, eu preciso, para ter crase, de feminino, singular, singular, feminino, plural, plural. Se por acaso eu tiver feminino, singular, plural, babou. A crase não pode existir. Então, olha só. Eu me referia à diretora. Quem se refere a, e eu posso construir a frase a diretora é responsável. Beleza. Então, já sei que vai ter a crase. Segundo o meu critério de correspondência, também haverá a crase. Por quê? Porque eu tenho singular, singular, feminino, feminino. Então, isso está batendo. Logo aqui, temos de acrescentar a crase. E aí fica assim. Tá? Ele era insensível à dor. Quem é insensível a alguma coisa. Então, eu tenho uma preposição exigida pelo nome insensível e eu posso construir a frase: a dor é um mecanismo de resposta. A dor é uma resposta do nosso corpo. Então, já que eu posso fazer isso, eu sei que a crase vai existir aqui. Agora, eu só preciso conferir o critério de correspondência. Esse A é feminino, essa palavra é feminina. Esse A é singular, essa palavra está no singular. Então, aqui eu já sei que a crase vai rolar. Já, se fosse ele era insensível a dores, teria crase? Não, não teria crase. Por quê? A está no singular e dor está no plural. Não existe isso quando a gente fala de crase. Ou vai ser do jeito que está aí na frase, ele era insensível à dor, ou vai ser ele era insensível às dores que tinha. Então, ou é plural, plural, ou é singular, singular. Se for singular e plural, não pode ter crase, tá? Vamos olhar o terceiro exemplo. Eu conheci a professora de arte. Veja bem, aqui já não tem crase. Mas por que não tem crase? Olha só, presta atenção. A gente não falou que a crase é uma exigência da palavra que vem antes do a, mais a possibilidade de artigo da palavra que vem depois do a? Gente, quando eu falo que eu conheço alguém. Eu não falo que eu conheço a alguém. Eu conheço alguém, eu conheço algo. Eu conheço alguma coisa. Logo, não tem preposição exigida por esse verbo aqui. Então, acabou. Como eu falei anteriormente, a crase ela vai existir
nessa dualidade. Se não tiver essa dualidade, se algo for quebrado aí, já acabou. Não tem por que ter crase ali. Porque quem conhece, conhece alguém. Esse cara aqui é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede um objeto direto. Ou seja, um complemento sem preposição, tá? Então, esse cara aqui continua do jeito que está. Vamos para o outro exemplo. Eu fiz alusão às questões de vestibular. Gente, quem faz alusão a alguma coisa. Então, tem uma preposição sendo exigida aqui pela palavra alusão. Agora, será que existe a possibilidade de eu colocar artigo antes de questões? Sim, as questões de vestibular são difíceis, as questões que preciso resolver são muitas, as questões da vida precisam ser trabalhadas com o psicólogo. Então, eu tenho sim a possibilidade de um artigo, e aí eu somo com a preposição que vem do nome alusão. Agora que eu vi que existe a possibilidade de crase, eu vou conferir segundo esse meu segundo critério aqui, que é o critério de gênero e de número. Então, gênero feminino, feminino, plural, plural. A crase pode existir aqui? Sim, ela pode. Então, eu vou ser feliz e colocar a crase aqui. Pessoal, se a frase fosse eu fiz alusão a questões, não haveria crase, tá? Porque aí é o a no singular e questões no plural. Essa conta não fecha, ok? Então, a gente já elimina a possibilidade dentro desse caso que eu falei. Agora, dentro desse caso aqui escrito, só sucesso, tá? A gente segue aí o baile colocando a crase. Sou muito grato a ela. Gente, quem é grato a alguma coisa, tá? A gente realmente tem a exigência aí de uma preposição que vem do adjetivo grato. Quem é grato a alguém. Quem é grato a alguma coisa. Quem é grato a algo. Porém, a gente tem ela, que é uma palavra aqui que não admite artigo. Não admite artigo essa palavra. Essa palavra aqui é um pronome pessoal reto. Nós não podemos colocar crase antes de pronomes pessoais retos. Então, esse A vai continuar do jeito que está. Ah, já, mas o grato pede. Tudo bem, o grato pede, mas o artigo não pode estar. Lembre-se, a crase ela é uma dualidade. Não vai acontecer se os dois não pedirem. Não vai acontecer. Bota isso na sua cabeça. Ah, a palavra de antes pede, mas aí não pode artigo, aí não bota crase? Exatamente. Dane-se que a palavra de antes pede. Se a outra não pede, acabou, já não pode rolar crase, tá? Edu recebeu a pauta ontem. Pessoal, aqui é a mesma coisa dessa frase aqui, 3, ó. Quem recebe, recebe algo. Então, a gente fala assim, Edu recebeu algo. Que algo? A pauta. Eu não tenho necessidade de preposição com o verbo receber. Porque quem recebe, recebe alguma coisa. Fim, acabou. Tá? Então, se não pede, não pede. Acabou. Não tenho nenhum tipo de necessidade de colocar crase aqui. Ok? Vamos sempre pensar nisso. Tá? Pessoal, fala para mim. Até agora, tá tudo bem? Deixa eu ver vocês no chat aqui. Tá tudo bem? Coloca aqui para mim se tá entendendo, se vocês estão entendendo. Gente, qualquer dúvida, me interrompa, por favor. Tá? Tá tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, ó.
Segue o baile aqui. Eu vou falar o seguinte. Eu, quando eu era aluna, eu sempre procurava pensar assim, bom, eu vou visualizar a regra geral e vou pensar no que não pode fazer. Eu sempre gostava de saber dos casos proibidos. Então, por exemplo, crase eu aprendi com caso proibido. O primeiro, olha só, presta atenção. Das regras da crase, a primeira regra que eu aprendi foi o geral, obviamente, né, que é o que eu ensinei para vocês até agora. Só que o segundo foi o que não pode. O que não pode, eu procurei gravar, porque aí, se não for aquilo, ou é obrigatório ou é facultativo. Então, é sempre bom, quando a gente começa a estudar algum tópico, a gente começar daquilo que não pode. Isso na minha matéria, tá, gente? No português funciona assim. Então, se eu sei que não pode, cara, não pode, acabou. Eu já vou gravar ali. Então, são 5 situações aqui, pessoal. 5 situações, tá? Eu não posso usar crase diante de palavra masculina. Eu não posso usar crase diante de verbo. Eu não posso usar crase diante de pronome indefinido, diante de pronome pessoal reto, diante de pronome de tratamento. Na verdade, de vários pronomes, né? Da maioria dos pronomes. Eu não posso usar crase diante de expressão com palavra repetida. E eu não posso usar crase diante de substantivo empregados em sentido genérico. Tá? Então, essas constatações são constatações importantes. Vamos ver aqui, ó. As vendas a crédito cresceram no último ano. Pessoal, a gente vai analisar sempre esses caras aqui, tá? Eu vou destacar, ó, para a gente já saber o que a gente vai olhar, tá bom? Ó, destacar aqui o que a gente vai olhar. E vou acrescentar aqui um. Agora eu reparei que eu esqueci de colocar. Eu coloquei lá em cima, mas não coloquei um exemplo aqui. Vamos lá. Olha só, presta atenção. Então, vamos dar um bizu aqui. Quando eu tenho as vendas a crédito cresceram no último ano, eu tenho crédito sendo uma palavra masculina. Se crédito é uma palavra masculina, e eu sei que não ocorre crase diante de palavra masculina, tá tudo certinho aqui. As vendas a prazo, as vendas a crédito, eu não posso usar porque estamos diante de palavras masculinas. Prazo é masculino, crédito é masculino, tá? Então, não posso usar. Olha a segunda. Ele gostava de caminhar a pé. Pé é uma palavra masculina. Se pé é uma palavra masculina, eu não posso usar crase diante dessa palavra. Simples assim, tá? Estava disposto a disputar uma vaga. Pessoal, quem está disposto a... Aí tu pensa assim, opa, se quem está disposto a, tem uma preposição aí sendo exigida. Tá, meu amor, só que depois vem um verbo. Se depois vem um verbo, não tem história, não pode usar crase, tá? Então, por exemplo, quando você vê assim, a partir de cortes a partir de R$30, tá errado. Não existe crase antes de verbo, tá bom?
Peço licença a Vossa Excelência. Pronome de tratamento, Vossa Excelência. Não posso usar crase, tá bom? Ah, já, não tem exceção, não? Tem exceção, mas calma. Hoje não é o dia da exceção, tá bom? Os donos não fizeram alusão a alguma possibilidade de devolução do lote. Gente, quem faz alusão, realmente faz alusão a alguma coisa. Só que aqui eu tenho alguma. Alguma é um pronome indefinido. Antes de pronomes indefinidos, nós não usamos crase. Já tem exceção? Tem exceção. Mas não vai ser agora que eu vou te dizer. Eu estou te apresentando geral para depois partir para o particular, tá? Peço desculpas a ela pela falha. A gente já viu que antes de pronome pessoal reto a gente não usa crase. E vamos conversar face a face. Eu tenho expressão com palavras repetidas. Então, cara a cara, pouco a pouco, a gente não usa crase. Dia a dia, a gente não usa crase, tá? Então, vai ser sempre esse A purinho aqui. Esses são os casos em que não ocorre crase, tá? Agora, a gente vai visualizar alguns, tá? Que são bem comuns em prova, porque o que acontece? Eles gostam de pesquisar, assim, os casos especiais para botar na prova, por quê? Porque aí é especial, né? Tipo, o cara tem que saber. Então, gente, não importa a redação que você vai fazer, não importa a prova que você vai fazer, a única certeza que você pode ter é que terá crase, ou que você usará crase na redação. Não tem como, tá? Então, dominar essas especificidades faz com que a gente seja diferente. Tanto o olhar de quem corrige a redação para nós é diferente, quanto a nossa seleção correta da questão objetiva, se for o caso, tá? Então, vamos ver aqui, quais são os casos especiais em que a gente vai ter crase? Primeiro, locuções adverbiais formadas por palavras femininas. O mesmo vale para locuções conjuntivas e locuções prepositivas, ou seja, expressões com valor de preposição, expressões com valor de conjunção, expressões com valor de advérbio. Todos esses, feitos de palavras femininas, levarão crase, tá? Quando a expressão a moda de está subentendida, né, quando for o caso em que ela esteja subentendida, tá? Quando for o caso, deixa eu consertar aqui. Vou botar a espinha aqui. Deixa eu colocar uma outra construção aqui. Também, ó. Quando a expressão a moda de estiver subentendida, tá? E com indicação de horas, tá bom? É claro que nessa indicação de hora aqui, há especificidades também. Há exceções e, obviamente, a gente vai conversar sobre elas num próximo momento. Então, dá uma olhada nos exemplos, pessoal. Olha só. Vendi à vista o relógio que ganhei numa rifa. Pessoal, o que acontece, Inara, o que acontece se eu não coloco a crase aqui, nessa primeira frase? Parece que você está vendendo à vista de alguém. Não sei. Isso. Parece que você está vendendo o olho de alguém, né? Isso. Então, aqui, vende à vista, a gente está falando, né, de uma expressão adverbial feminina, assim como à tarde, à noite, à vontade, às vezes. Quando você fala assim, estudo melhor à noite, com crase, é durante a noite. Estudo melhor à tarde, é o A com crase, aí nesse caso vai dar a ideia de período, né? Durante a tarde, tá? E esse à vista
Deixa eu destacar aqui para a gente ver, ó. Vou destacar as coisas que a gente precisa olhar, tá bom? Ó. Destacar esses aqui. Opa. Pronto. Então, todos esses destaques aqui estão craseados, porque todos eles estão contidos nesses casos especiais aqui. Tá? Então, quando eu falo vendi à vista o relógio que ganhei numa rifa, nós estamos falando aí de um adjunto adverbial representado por uma locução adverbial feminina. Então, eu vou colocar aqui para você saber depois, ó. Locução adverbial feminina. É por esse motivo que essa expressão tem crase, tá? Eu ando à procura de um livro específico. Nós temos uma expressão que termina com preposição, logo nós temos locuções prepositivas, né? Então, a gente sabe que locução prepositiva feminina também leva a crase. Por isso, nós temos a crase aqui. Tá? Clara andou às pressas quando percebeu que estava sendo seguida. Às pressas é uma locução adverbial de modo, tá? Ela andou apressadamente. Logo, é uma locução adverbial feminina. Assim como às vezes também, né? Feminina. Às vezes, à noite, à tarde. Então, a gente consegue entender por que é craseado. Nós pedimos um filé a Osvaldo Aranha. O filé a Osvaldo Aranha significa que é, na verdade, uma expressão à moda de Osvaldo Aranha, tá? Vocês sabem o que é o filé Osvaldo Aranha? Vocês já comeram? É um prato mara. É um filé mignon, né? Que você tempera com alho e vem sempre com farofa, batata portuguesa, arroz branco. É uma coisa linda. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é um filé Osvaldo Aranha. Rapidinho. Vou botar a tela inteira aqui para eu poder mostrar a vocês. Olha só. Filé a Osvaldo Aranha. É isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Aham. É isso aqui, ó. É batata portuguesa, farofinha, um alhozinho, né? Mas aí tem lá as suas variações. É uma fominha agora, hein? Tem lá as suas variações, tá? Mas, basicamente, a gente está lidando ali com esse tipo de culinária. Então, se a gente nós pedimos um filé a Osvaldo Aranha, na verdade, a gente está querendo dizer a moda de, né? Essa ideia de a moda de é uma ideia que a gente sempre escuta, né? A gente sempre, quando estuda a crase, a gente fica pensando, pô, mas qual é o esquema, na verdade, né? O que significa dizer a moda de? É como se fosse assim, segundo o costume, conforme a maneira de alguém. Então, por isso que a gente fala, nós pedimos um filé a Osvaldo Aranha, com crase. Ah, mas Osvaldo é masculino. Mas, amores, caso especial diz que quando a expressão a moda de estiver subentendida, acabou. A gente bota a crase.
E no caso aqui está entendido. A moda de Oswaldo Aranha. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Maria Eduarda escrevia a Clarice Lispector. Significa que ela escrevia como Clarice Lispector, tá? Significa isso. Então, por isso existe essa crase. Aí você fala assim, já, eu pensei que ela escrevia para Clarice Lispector. Então, para não gerar essa ambiguidade, quando você quiser falar que ela escrevia algo para alguém, é só você escrever com a preposição para e não com a preposição a. Porque sempre que tiver Maria Eduarda escrevia a Clarice Lispector, a ideia vai ser sempre que ela escrevia conforme Clarice Lispector escrevia, da maneira como Clarice Lispector escrevia, tá? Então, não se esqueçam. Se for para Clarice, aí é para Clarice, tá? Bota o para. Se for a Clarice, você está querendo dizer que é a moda de. E aí vai precisar levar crase, tá? À medida que todos caminhavam, iam ficando cansados. Eu vou ditando, né? Como se eu estivesse em aula, e aí o computador às vezes não entende o que eu falo, e ele faz essas bizarrices. Ó, à medida que todos caminhavam, iam ficando cansados. Esse à medida que é uma locução conjuntiva de proporcionalidade. À medida que um faz, o outro faz. À medida que não sei o quê, gera uma outra proporção, uma outra ação na mesma proporção. Então, se a gente tem à medida que, a gente tem uma locução conjuntiva de proporcionalidade. Locuções conjuntivas femininas levam crase, tá? Então, esse é o motivo. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, vou botar aqui. Locução conjuntiva feminina. Por isso que tem crase. Vou aproveitar aqui, ó, botar aqui em cima. Expressão a moda de. Para você saber que, na verdade, para você saber qual é a motivação do que a gente está falando aqui. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para não gastar dedo. Pronto. Fechou. Agora aqui embaixo, pessoal. Helena estava à beira de um ataque de nervos. À beira de é uma locução prepositiva. Já, o que é uma locução prepositiva mesmo? São duas ou mais palavras que terminam em preposição. Já, o que é uma locução conjuntiva mesmo? São duas ou mais palavras que terminam em conjunção. Já, o que é uma locução adverbial mesmo? São duas ou mais palavras que têm sentido de modo, lugar, tempo, tá? Então, colocando aqui para você, a justificativa é de que temos aqui uma locução prepositiva feminina. Por isso a crase, tá? Deixa eu diminuir mais aqui para poder caber. Pronto. Ó. E às 15 horas iniciaremos a palestra. Aqui teremos o quê? Indicação de hora, né? Indicação de hora leva crase. Já. Toda indicação depende. Eu vou conversar sobre isso num outro momento. Mas para esse primeiro, a gente vai lidar com isso aqui, tá? Então, a indicação de hora às 15 horas, às 16 horas, às 8 horas, não importa. Seja o que for, se a indicação de hora estiver presente dentro dessa Constituição aqui, nós usaremos crase. Esses são os casos especiais em que a crase ocorre, tá bom? Agora, existem 3 casos em que pode ou não ocorrer a crase, tá? E aí é sempre bacana a gente também gravar. Então, eu falei para você,
o que não pode, falei para você o caso especial em que deve ocorrer e vou mostrar para você agora o uso facultativo, ou seja, pode ou não pode. A única universidade que tem mania de cobrar isso chama-se Unigran Rio, tá? No caso do uso facultativo, eles adoram colocar. Por quê? Porque ninguém sabe, né? As pessoas se fixam nos casos em que não precisa e nos casos em que precisa. Agora, os casos em que pode ou não, ninguém estuda. Não é o seu caso. Você sabe que você estuda até o que não devia, tá bom? Então, são 3 os casos aqui para a gente guardar. Diante de nomes próprios de pessoas do sexo feminino, a gente pode colocar ou não. Diante de pronomes possessivos femininos, a gente pode colocar ou não. E diante da preposição até, vou mudar aqui, ó. Até, desde, após, entre e para. Então, veja aqui, ó. Veja aqui. Se tiver depois dessa preposição, até, da preposição desde, da preposição após, entre e para de uma maneira mais incomum, tá, gente? Mas se tiver diante dessas duas aqui, a gente pode ou não usar. Então, fica nesse sentido aqui, ó. Só para você conseguir enxergar. Botei os dois. Ah, já, mas qual é o mais certo? Não tem mais certo, bebê. Os dois estão certos, tá? Os dois estão certos. Então, ó, ele fez referência a Sandra. Sandra é um nome próprio feminino. Então, posso colocar crase ou não, tá? Eu obedeço a minha irmã. Ah, já, mas quem obedece, obedece a. Eu tenho obrigação de botar a preposição aí. Ok, meu amor, você tem obrigação de botar a preposição. Só que aqui você está diante de um pronome possessivo feminino, cara. Aí é a mesma coisa aqui em cima. Você está diante de um nome próprio feminino. Aí você pode ou não colocar. Isso significa, gente, que se a gente está numa prova objetiva, por exemplo, em que a gente precisa responder a essas questões, e é o uso facultativo que está sendo cobrado, é sempre importante você saber que você pode e não pode. Você pode colocar ou não colocar. Você está certo da mesma maneira. O uso facultativo é quando você pode ou não. É diferente de onde você não pode botar e de onde você deve botar, tá bom? Você está apto à nossa vaga? Nossa, pronome possessivo feminino. Então, posso colocar com crase ou sem crase. Nós fomos até a feira a pé. Opa! Nós temos aqui a palavra até. Depois da palavra até, eu posso colocar crase ou não, tá? Ah, já, mas esse a pé aqui. Opa, isso aqui é outra regra. Pé masculino, eu não posso colocar crase. Como eu estou estudando aqui os casos facultativos, então, para mim, no caso, interessa observar os 3 casos em que eu posso ou não usar a crase, tá? Então, essa é a vibe dos usos facultativos, tá bom? É importante a gente levar em consideração. Essa ideia aqui de lugar, a gente vai conversar na próxima aula junto com alguns casos especiais, tá? Mas, por enquanto, pessoal, nós vimos o uso facultativo da crase, os casos especiais em que a crase deve ocorrer e onde não ocorre a crase. Sempre lembrando de respeitar o critério de correspondência. E aqui nesse critério de correspondência, vale inserir aqui uma caixinha de texto para dizer o seguinte, ó. A crase é o seguinte. Feminino. Vou botar fem, tá? Fem mais... Opa.
tem mais singular. Singular igual a ok. Vou chegar mais para cá, para a gente poder deixar tudo assim, ó. Ó. Feminino. Palavra feminina. Mais. Plural. Plural. Frase está ok, tá? Agora, a palavra pode ser feminina. Mas eu tenho um artigo no singular e a palavra no plural, acabou. Tá? A palavra pode ser feminina. Mas, se tem plural e singular, não. Ok? Então, ó, a crase está ok, aqui também está ok, mas aqui embaixo não. Então, a crase vai ser sempre o quê? A crase vai ser sempre uma palavra feminina, singular, singular. Palavra feminina, plural, plural. Se por acaso tiver palavra feminina e o artigo tiver no singular e a outra palavra no plural, vice-versa, não vai poder rolar a crase. De jeito nenhum, tá bom? Vou botar aqui, chamar a atenção aqui, ó, para que isso fique registrado no seu material, para que você não se esqueça e para que você possa, aí, no caso, acertar o máximo de questões, tá? Então, pessoal, eu vou colocar a crase parte 1 lá na plataforma, até esse ponto que a gente viu, deixa eu salvar aqui, até esse ponto que a gente viu, e na próxima aula a gente continua, tá? 1 hora a gente se vê com a aula de redação, tá bom, meus amores? Alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Me diz aí. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem, Nara? Tudo bem? Caio, Júlia, Giovana, show de bola. Então tá, meus amores, se eu quisesse, não teria terminado na hora certa, tá? 10h30 certinho, curte lá seu intervalo. Daqui a pouco tem aula, acho que de química, se não me engano, já é terça, né? Tá bom? Beijo grande. Até a aula de redação. Tchau, tchau.